segunda-feira chegando para vocês com uma energia mais que positiva. Exatamente. Boa tarde, Lalu Pubará, pedindo aí a sua permissão, aí, pedindo as bênçãos de Yansan e Oxalá para chegar no seu lar. E um final de semana que para nós foi... Agitado. Agitado até, como posso dizer, mas com um prazer terrível, gratificante, né? Gratificante, né? Muito prazer em ter participado desse axé que foi o Batuque de Yansan. E já aproveitamos aqui o ensejo para agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes na homenagem a Yansan e também que se fizeram presentes no toque aos orixás nesse sábado que passou, no dia 11 de abril, que é dia realmente de feitura de Yansan, que estiveram presentes à Rua Gávea, assim, com o maior carinho. Muito obrigada a todos os irmãos de religião, a todos os amigos, pelo axé que vieram aí compartilhar com a gente, né? A gente vai falar muito sobre religiosidade hoje aqui no programa, vamos trazer bastante informação nesse sentido. E também sobre o dia 13 de abril, chegando aí, né? Sobre o Dia do Jovem. Exatamente, Dia do Jovem, dia 13 de abril. O que é ser jovem? A juventude, ela é aquela juventude da idade curta? É ser jovem, é aquela juventude já com um pouquinho mais de idade? Vamos saber o que é jovem também, né, Viane? Diz que ser jovem está na cabeça, né? É, eu concordo. Eu conheço tanta gente jovem aí com 70, 80 anos e conheço tanta gente velha com 15, 14 anos que você não tem ideia. Infelizmente, essa juventude está marcada por sérios problemas, como o uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, o alcoolismo, que é o hors concurso, né? Acho que pior que não que o álcool não seja uma droga, mas separando aí das drogas ilícitas, né? É um problema que deve ser preocupante aí a toda a sociedade. Violência, tabagismo, desemprego, baixo rendimento escolar. E o que fazer para atenuar tantas situações difíceis nesta fase que, por regra, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas coloca que jovens é a fase que acontece entre os 15 e os 24 anos de idade. Então, assim, isso, né, para separar uma faixa etária. Como lidar com tanta evolução e com tantas dificuldades com esses jovens que estão aí ao nosso redor, num momento que o mundo está praticamente em colapso? É, exatamente. Ideais. Sabe que, em pensamento meu, a nossa juventude ela amadureceu muito rápido, né? Eles disseram aí que era de que idade? Dos 15 aos... A Assembleia Geral das Nações Unidas diz que é a fase que acontece entre os 15 e 24 anos de idade. Eu discordo um pouquinho, eu acho que até um pouco antes, né? Eu acho que a juventude, pelo menos aqui no Brasil, ela começa a ser mais... ficou um pouquinho mais madura ali dos 13, 14 anos em diante. No Brasil, certo? Talvez 13 até pelas dificuldades, né? Com 13 anos mas já é isso que eu me refiro, pela dificuldade e pela capacidade de discernimento que o jovem tem hoje, né? Mas a nossa juventude, ela mudou de uns anos para cá, mudou. E o que a gente vê hoje muito mesmo, dentro das religiões, não somente da religião afro, de todas as religiões, é a juventude se aproximando mais ainda da fé. Ela tendo mais ainda o comunicado da fé. Aí a gente entra com aquela situação assim, mas poxa vida, a juventude hoje tem internet, tem essa informação toda, mas mesmo com toda essa informação, a juventude ela está mais espiritualizada. E representa mais de 1/3 da população mundial, que tem uma esperança de resgate de valores, de resgate de vida, né? Uma esperança por um mundo melhor. E aqui a gente já está recebendo, e você quer participar aqui do programa, já vamos dar dica nessa segunda-feira. Para participar do programa, você entra no Facebook, Vivi na TV, certo? Ou então você pode mandar um WhatsApp, 9645-3434, é o número do WhatsApp para você enviar sua pergunta. E no decorrer da semana a gente vai trazendo conforme, né? A gente consegue trazer aqui no programa, deixando sua data de nascimento e a cidade onde você reside. Falando em juventude, falando em espiritualidade, Pai Mário, eu gostaria de saber aqui o que veio pelo Face. Pai Mário, gostaria de saber mais sobre o orixá Odé. Diz que é filho de Iemanjá, isso é verdade? Como é essa relação de Odé com a juventude? É um orixá jovem? Ele é um orixá jovem. Não criança como os bedes, como o pai Júlio falou sexta-feira sobre os bedes. Algumas pessoas, algumas nações consideram Odé quase como bedes também. Tá? Quase crianças também. O orixá Odé, entre as nações, tem alguns que dizem que Odé é filho de Iemanjá, outros não, mas nós temos que compreender... Outros que é filho de Oxum. Outros que é filho de Oxum. Nós temos que compreender que a Iemanjá é a mãe maior, é a mãe da criação junto, né? Então, não vamos colocar como filho e mãe, mas sim o orixá Odé como orixá da caça também, né? O orixá jovem, o orixá da aventura.
Por que orixá da aventura? Que é aquele orixá que vai à frente, né, como um batedor. Ah, mas o Bará não é o batedor, o Bará não é o que vai na frente. Não, Odé também, porque ele é o caçador. Então ele que entra as matas, ele que vai à frente para abrir as trilhas para os orixás junto com Bará, junto com Ogum. Ele é um guerreiro também. Por isso que ele é considerado um orixá jovem e é jovem. Ele é um dos protetores dos animais. Ele é um dos protetores dos animais e das matas. Ele é protetor dos animais e das matas. A gente poderia dizer assim que Odé, ele é um orixá matreiro. Por que matreiro? É aquele que é cuidadoso, é aquele que está sempre ligado aos barulhos das matas, à movimentação dos bichos, a interlocução entre a natureza e o ser humano e os animais. Então, ele é um orixá muito ativo. Muito ativo. Aqui eu recebi na sexta e recebi hoje também. Pessoal, claro, como tem advento da internet, tem muita informação. Aqui uma pessoa diz o seguinte, que encontrou aqui para o sul o orixá Odé. E em outros estados do Brasil, nós somos uma federação, o boiadeiro ou Logum-Nedé. É o mesmo orixá? Não, não é o mesmo orixá. Não são os mesmos orixás. Não é nem por denominação do orixá, tá? Eu não posso falar sobre o boiadeiro, sobre o Logum-Nedé, porque a minha nação é outra. Apesar de conhecer a minha nação, e é respeitar outra. também E respeitar. essas Exatamente. segmentos. Não é, eu não estou na crítica, gente. Não é uma questão de crítica. Porque aquilo que tu não faz parte é um tipo de nação que não faz parte aqui do Alguns comparam com Oxóssi, não é? Isso, aí com Oxóssi sim. Aí existe a comparação com Oxóssi. Alguns comparam com Oxóssi, eu comparo com o Ossan, comparo com algum Ledé. O boiadeiro eu não posso falar porque já é uma outra nação. É uma outra nação, tá? Mas ele é aquele orixá da mata. Então a comparação que se faz, quando se diz a comparação, são orixás que são da mata virgem, como a gente chama, né? Daquela mata mais fechada. No caso de Ossan também. Né? Nós temos Ossan, nós temos Odé, que são os orixás de mata, os orixás que cuidam dos animais, das matas, que nós chamamos das caças, né? E o orixá que cuida das folhas, que é o Ossan. Então essa comunicação de Odé é complicado. Tem gente que diz assim, Odé só tem no sul. Por que só tem no sul? Nós temos que compreender, por exemplo, uma alimentação. Tá? Eu não quero comparar orixá à alimentação, mas para as pessoas compreenderem. No Nordeste, nós comemos carne seca, certo? No Rio Grande do Sul, nós comemos charque. Que é o outro, não é igual. Não é igual, mas é a mesma finalidade. É a macaxeira e o aipim. Exatamente, é a macaxeira e o aipim. Então, eu estou fazendo essa comparação naquele sentido assim. Tu tem o Silva lá do Nordeste que fala, ó gente. E tu tem o Silva do Rio Grande do Sul que fala, oi gente. Tu tem o Silva do Nordeste que fala, mas ó bichinho. E tu tem o Silva do Rio Grande do Sul que fala, tchê. É o mesmo Silva, mas com pronúncias diferentes. Com formações culturais diferentes. E essa questão do Odé no Rio Grande do Sul, que é no extremo sul, o que muda é o nome, não o orixá. Entendeu? A essência é a mesma. A essência é a mesma. E eu tenho uma pergunta aqui de uma amiga que participou pelo Face, né? Nessa discussão a gente recebe muitas coisas. Ela diz o seguinte, Vivi, sou casada há 15 anos e meu marido é muito imaturo nas coisas. Faz conta sem poder, brinca com os filhos de videogame o dia inteiro. Ele é muito jovial, mas muito irresponsável. Fui consultar numa casa, não tem problema consultar em outra casa, vou vir consultar com a gente, não tem problema, tá? E disseram que ele é filho de Odé e que nunca vai amadurecer. Me preocupo, pois temos várias contas e eu tenho planos de futuro. Será que ele um dia vai conseguir manter as coisas mais equilibradas? Eu vou jogar aqui para ela, mas eu queria só explicar uma coisa. Por ser filho de um orixá, não quer dizer que a característica daquele orixá prejudica a pessoa. Certo? Isso é uma questão que nós temos que deixar bem claro. Por ser filho de um determinado orixá, não vai prejudicar a pessoa. Que daí eu vou usar um exemplo assim. Nós vamos pegar um Oxalá velho, um Alufã, um Elufã. E aí a criança tem 12 anos. Vai prejudicar por ela ser mais velha? Não. Tá? Nós vamos ver aqui essa questão do amadurecimento dele. Olha, Vianney. Aqui, tanto Oxalá quanto Ogum e Inhansã marcando aqui que não é pela questão do Odé, não. Certo? O que acontece com ele simplesmente é o seguinte. Ele é uma pessoa que ele, de fato, ele não teve o amadurecimento como ele deveria. Ele não teve o amadurecimento. Por ele não ter o amadurecimento, tudo na vida se complica. Mas o amadurecimento da seguinte forma, não é o amadurecimento de jogar um videogame com o filho,
certo? De ter uma proximidade da juventude. Isso faz bem. Isso faz muito bem. Deixa uma comunicação entre os pais e os filhos muito grande. Porque os pais vão saber o que aqueles filhos estão fazendo e vão conseguir conversar na mesma língua. Compreenderam? O amadurecimento é diferente. O que ele é irresponsável como homem. Certo? Aí não é um amadurecimento. Ele não teve o amadurecimento mental. Certo? Não um amadurecimento corporal. Ele não teve amadurecimento mental. A questão dele jogar videogame e tudo seria ótimo se não estivesse atrapalhando na questão dos seus filhos. Tanto que, para andar aqui respondendo em relação a isso. O que tem que ser feito para ele? Um axé para Urumilaya, um axé para Oxalá, certo? Para abrir os pensamentos dele. Abrir os pensamentos dele o quê? Responsabilidade nos pensamentos dele. Compreendeu? A diferença da questão, e não tem nada a ver com Odé. Não posso dizer que ele não seja filho de Odé, mas... Até porque a gente não está vendo isso. Né? Exatamente, porque a gente não está vendo isso. E eu conheço pessoas, filhos de Odé, tá? Um grande beijo, um grande abraço ao pai Guto de Odé, tá? Porque eu adoro ele de paixão. Mãe Semilda de Odé. Mãe Semilda de Odé, uma pessoa maravilhosa também, uma juventude. Muito responsável, muito equilibrada. Demais até. Um grande beijo, Mãe Semilda. Eu digo demais porque é uma pessoa que tu vai conversar com ela, ela é uma pessoa muito centrada. Então não quer dizer nada com o orixá, quer dizer com a pessoa no seu estado psicológico que não amadureceu. É, não tem nada a ver com o orixá, né? Mas será que tem como ajudar? Ali o Pai Mário já falou sobre um axé de Oxalá, né? Sobre a necessidade dessa força. Como saber? Indo consultar pessoalmente. O telefone para agendamento de consultas é o 3084-3434. E lembrando vocês que nessa semana ainda tem a promoção, claro que tem. 20% de desconto no valor real da consulta. Pai Mário, que estou recebendo outro pedido muito interessante de uma mãe. Vivi, estou preocupada com a minha mãe, a filha que escreveu, tá? O nome dela é Tararã, do 1º de 10/59. Ela é filha de Xangô em Ançã, mas anda muito triste, pois o rapaz que ela considera como filho, que ela criou como filho, se afastou dela. Data de nascimento, 17 de janeiro de 83. Será que fizeram alguma coisa para ele se afastar assim de repente? Pois sei que tem amigos, entre aspas, que têm inveja do amor e da amizade que ele tem pela mãe adotiva, né? O que devo fazer para ele voltar a ser como antes, pois sei que ela sofre com a falta dele. Obrigada. Legal, ela é filha carnal e essa senhora tem um filho adotivo. E ele se afastou por causa dos amigos. Aí sabe, os amiguinhos? Pergunta se pode... Aí não diz a idade dele, né? Diz a data de nascimento. Só um pouquinho que eu tenho que abrir de novo aqui, né, gente? Não, é só para uma... A data dele é 17 de janeiro de 83. 83. Ele está com 31, 32 anos mais ou menos, né? Por aí, tá, mas não vem ao caso agora. Assim, ó, Bede aqui marcando para ele, Xangô de Bede, e Bede marcando para ele o quê? Ele está com a cabeça perdida, perdida em um sentido. No sentido que ele não está conseguindo se encontrar. E, de fato, algumas amizades estão afastando ele e colocando algumas dúvidas na cabeça dele. Tipo, por que você não procura o seu pai ou a sua mãe biológica? Por que... Desta forma, só que ele não está conseguindo se encontrar, gente. É fato, é olhar no espelho e ver aquela pessoa que está do outro lado do espelho ali. Ele não está conseguindo se encontrar nesse ponto. E está um pouco confuso aqui, viu, Viviane? Até fiquei meio engasgado aqui, mas de fato, Iobá marcando os cortes para ele e o Ogum marcando problemas e problemas sérios. Amiga, assim, não dá pra gente ir um pouco mais fundo porque tem problemas delicados aqui. Ligue pro seu irmão. É seu irmão, sim, ele é adotivo, não é adotivo? É seu irmão, certo? Pode não ser de sangue, mas é seu irmão. O carinho, o amor que vocês tiveram por ele e ele por vocês é muito grande. E converse com ele. Ele está muito perdido, necessitando de ajuda. Ele está num conflito muito grande com ele. E este conflito pode trazer alguns malefícios para ele, como achar que não faz parte desta família. E ele faz parte dessa família sim. O Obá pedindo para fazer contato com ele. Eu não posso, sinceramente, eu não posso expor. Tem coisas que tem que consultar pessoalmente, Exato, né? Eu não posso expor aqui porque tem alguns pequenos detalhes que não é nenhum detalhe sórdido, nada assim, mas detalhes familiares. Que é uma coisa muito íntima, né? Que não pode ser exposta. O pessoal que precisa consultar e que tem esses assuntos delicados, 3084-3434. Aproveita a promoção de valor da consulta e você pode debitar no cartão, quer dizer, vai lá pro dia da fatura.
3084-3434. Olha aqui, ó. Vivi, meu nome é Tarará do Vale. Acho que o nome dele é do Vale. Sou de Canoas, nasci no dia 19 de setembro de 75. Eu queria saber porque quando eu estou conseguindo alguma coisa de bom pra mim, tudo para. Será que é algum trabalho que fizeram pra me prejudicar? A gente já ouviu falar nesse tipo de coisa. Tá ali, né? Só dá na trave. Já ouvimos falar sobre isso até. Eu quero fazer um comentário. Uma pessoa esteve falando, jogando comigo semana passada, e ela me disse, eu olhei para ela e disse para ela assim, tu não tem problema de feitiço, tu tem problemas com a tua família e problemas que estão acontecendo, mas não são feitiços, né? Perdão, gente. Perdão mesmo. Aí o que foi que de ela... tanto cantar no Não, sábado. foi. Sábado, eu e Wagner, sinceramente, nós nos puxamos, né? Aí ela disse pra mim assim, pai Mário, porque eu já vi o senhor dizer muitas vezes que não é. Gente, quando tem feitiço, acontece feitiço e a gente fala. Agora, quando não é, também é dito pra você, entendeu? Então, tudo aquilo que vem na vida dele, ele não consegue manter ou não consegue chegar até lá, né? Vamos ver aqui. Só dá na trave, coitado. Só na trave. Olha, só dá na trave mesmo, né? Inhansã e Ogum aqui marcando pra ele aqui o quê? Quando eu digo marcando, gente, até foi uma pergunta que me fizeram também, por que o senhor fala tanto marcando, pai Mário? Porque é eles nos falando, né? Então, quando eles marcam um determinado... deixa aqui, André, aqui em cima aqui. Deixa aí pra mim. Quando eles marcam que nem Ogum e Inhansã estão marcando aqui, certo? E Xangô da mesma forma, o que eles estão marcando? Não é feitiço na vida dele. É uma desarmonia muito grande no espiritual. Então tudo aquilo que ele tenta alcançar, ele não consegue. É como você tentar, hoje em dia até não mais, porque a gente tem as TV a cabo, é como você tentar sintonizar uma televisão e não fechar. E ela não ter aquela imagem perfeita, aquela colocação perfeita, aí o que acaba fazendo? Você tem que ir lá, mexer na antena aqui, mexer ali, colocar uma antena nova, e é o que acontece com ele. Ele tem um corte mesmo. Ele tem um abismo na vida dele que tudo aquilo que ele vai buscar é cortado. E aí, nesta questão do abismo, ele começa a se sentir menosprezado, ele começa a se sentir para baixo, Iemanjá marca aqui os fechamentos de pensamento, porque tu fica com tanto medo quando tu vai pegar algo, quando tu vai pegar, que eu me refiro, quando tu vai chegar a determinada coisa, que tu tem medo de derrubar. Então é o que acontece com ele. As coisas que estão concretas, ele não consegue concretizar, por quê? Medo de chegar até lá. E as outras que não estão concretizadas, ele nem tenta. Então ele precisa um axé para Xangô, certo? Um axé para Xangô, para abertura. Deixa aí um pouquinho mais aí, André, por favor. Ó, não é a minha mão, não é a indução. Um axé para Xangô e um axé para Odé, um orixá que nós estamos falando hoje. Por que para Odé? Para ele ter a coragem da caça, a coragem de caçar, a coragem de buscar. Certo? E para Xangô, para ele saber como adquirir. E Iemanjá marcando aqui, nos pensamentos. Compreendeu? Ele precisa da sabedoria de Xangô. Ele precisa de um equilíbrio, né? Exatamente. Da sabedoria de Xangô, da astúcia de Odé, tá? E da inteligência de Iemanjá, para conseguir alcançar esses objetivos dele. E esse axé é um axé até bem, não complicado, mas bem diferente. Por quê? Porque são 3 orixás diferentes, certo? Mas interligados. E é o que ele precisa para conseguir alcançar as coisas e manter. Quando se fala sobre essa ligação com os orixás, através do jogo de búzios tem como poder orientar dessa forma e até, aqui a gente falou sobre objetivos gerais, mas por exemplo, se for um profissional, se for um empresarial, tem como identificar o que precisa ser equilibrado. Tem, exatamente. Puxa de novo para mim, André, aqui em cima aqui. O André aqui é o nosso produtor aqui, tá? Assim, ó. Então, quando tem esta ligação entre os orixás, tem que haver uma sabedoria da forma que vai ser conduzida tudo isso. Então, com essa sabedoria que os orixás nos passam, que é a sabedoria deles, nós somos simplesmente instrumento. Essa sabedoria que os orixás nos passam para ter essa interlocução entre eles e saberem como montar um axé, como montar aquilo que está sendo necessitado naquele momento, é muito grande. Por exemplo, você falou na questão do empresarial, Viane. Daqui a pouco, nós estamos passando por uma situação no Brasil econômica muito difícil. Muito pesada. Muito pesada. Que no segundo semestre vai ter uma mudança muito drástica, vamos colocar assim, tá? Vamos rezar que seja positivo. A princípio pode ser positivo. Nós estamos sofrendo um efeito muito grande ainda sobre o que passou da crise da Europa. Certo? Nós estamos sofrendo esse efeito. Então isso é uma questão econômica, não é uma questão também de energias do Brasil, porque o Brasil passou por momentos muito difíceis, mas voltando aqui. Aí você é um empresário, a sua empresa não está funcionando como tem que ser, não está vendendo, não está sendo ativa como tem que ser. O que eu faço?
eu estou me colocando na sua posição. Você vai até uma casa, vai jogar e tem que saber o que vai ser feito. O que vai ser feito, por exemplo, para uma situação dessa? André, passa aqui para cima para mim. Olha só, eu não vou jogar o búzio. Quem pode responder? Xangô, ok? Respondendo. Ogum. Por que Xangô e Ogum? Ogum pela produção. Xangô pelo equilíbrio da empresa. E pode ser respondido com Oxum e Odé. 4 orixás, tá? Vou tirar aqui os outros búzios. São esses 4 orixás. Como é essa formação? Ogum e Xangô, como ele disse, pela produção e pela sabedoria. Oxum pela beleza. Beleza do quê? O produto que você está vendendo. Ah, mas eu estou vendendo uma peça de trator. Não interessa, ele tem que ter o atrativo. Para um engenheiro, uma peça de trator é atrativo. Exato. O atrativo e a confiança daquele que está comprando. Tá? Eu estou colocando um maquinário, mas em todas as áreas. E por que Odé? Tornamos aquela posição que eu já coloquei antes. Odé é um caçador. Odé ele é aquele matreiro, aquele que está adiante. Na venda, os vendedores. Que eles tenham os saber olhos... ter o foco, né? A linha de atuação para saber realmente o ponto que quer chegar. Exatamente. O que um caçador necessita? Laurinha do Odé também, um abraço. Laurinha, grande Laurinha. O que um vendedor, o que um caçador precisa? Audição, olfato e visão apurada. O que um vendedor precisa? Audição, visão e olfato também, um cheiro do negócio, que é o feeling, como a gente chama. Aí o que se faz? Um axé completo para que a sua empresa vá para frente. Prosperidade, nossa. Oi, Vi, gostaria de saber por que não consigo permanecer no emprego por muito tempo. Minha vida é um tumulto constante. Quando estou trabalhando, tenho dores nas costas, amanheço com dores. Tenho tonturas. Isso me prejudica. Nasci no dia 27 de janeiro de 86. Muito beijos e muito axé. Ela amanhece com dor nas costas e tontura. E tontura. Quando está trabalhando, quando não está trabalhando, reclama que está sem emprego. Tá difícil o caso dela. E não está se fazendo, porque ela perguntou aqui pra gente, né? E o caso dela é espiritual. Ah, pois é. E o caso dela é espiritual. O espírito dela está vagando, está andando em busca de trabalho, mas ele tem que saber que ele tem que buscar o trabalho no momento certo. Não quando ela está trabalhando, porque ele está em busca de coisas que ele necessita fazer, energia que ele precisa buscar. Mas algum aqui marcando aqui. Poxa vida, sabe o que eu acho muito engraçado, Viane? Quando a gente está... Eu gosto muito do orixá por isso. Né? E até com uma conversa com o Wagner de Aganju, nosso Alabê, uma pessoa maravilhosa, ele disse assim, eu fico olhando lá vocês jogarem lá e fico olhando para ver se os búzios estão acontecendo aquilo mesmo, não de deve fato, ser né? só ele, né? Não deve ser. Ele. Mas voltando aqui, sabe o que eu me admiro muito quando a gente está falando sobre um orixá e a gente tem essa intensidade de falar sobre orixá, é quando ele começa a responder junto. Que ele fica feliz quando ele está sendo falado. Né? Nós fizemos uma pergunta em relação a esse espírito que está que tem essa necessidade de trabalhar e a pessoa que passa mal quando está trabalhando. Aí nós temos Ogum e Iemanjá respondendo. Deus do trabalho, Deus do trabalho e do pensamento. E aí entra quem novamente? Odé, dos objetivos. Do Odé, dos Hoje objetivos. só deu ele. Pois é isso que eu me refiro, do orixá estar junto aqui conosco, né? Respondendo junto para você compreender. Odé dos objetivos. Ela tem que ser mais... botar mais objetivos na vida dela, buscar mais a certeza das coisas que ela quer. Uhum. Bonito isso, né? Claro. Para quem conhece a religião, para quem joga, para quem... E Odé e Ogum trabalhando juntos, né? A gente diz que Odé e Ogum caminham juntos. Caminham juntos em busca de um trabalho. Ela precisa ter muita consciência daquilo que ela quer e fazer um bom axé para Ogum e para Odé para colocar as coisas em ordem na vida. E as dores que ela sente é muito do psicológico. Amiga, vamos mudar, né? Agora, você que está em casa e já marcou sua consulta, ainda não, aproveita, hein? Essa semana, de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas, você deve aí agendar essa consulta pelo telefone 384-3434, agenda pessoalmente. E o endereço, o pessoal aí que está perguntando, é na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. A gente até explicou aí pro pessoal que estava vindo, né, de lotação. Hoje a gente tem essa mobilidade, o nome é mobilidade, né? Em Porto Alegre é muito boa. Vai ali na Marechal Floriano com a Riachuelo, né? Não, Salgado Filho. Com a Salgado Filho. Com a Salgado Filho, no centro de Porto Alegre. Pega a lotação Ipanema, Guarujá. Passando a Igreja Nossa Senhora Aparecida, você desce a primeira direita, já é a Rua
Gávea, super fácil. E um detalhezinho também para as pessoas lembrarem que é o seguinte, a Casa de Inhansã está com 20% de desconto, gente. 20% de desconto nos valores das consultas, você liga no 3084-3434 e você vai ter o atendimento com maior tranquilidade e com a segurança do seguinte, se você marcar com Mãe Viviane, você vai ser atendida por Mãe Viviane. Se for comigo, vai ser atendido por mim. Se for com o Pai Júlio, o mesmo. E horário marcado e data certa, né? Claro, né? E um outro detalhe, sabe por que esse desconto de 20%? Gente, a gente sabe das condições da economia. Nós somos realistas. É um agrado que a gente está fazendo aí no mês do Ogum, para que as pessoas possam tomar uma atitude nas suas vidas. Exatamente, né? Exatamente, porque nós atendemos todas as pessoas de todas as classes sociais, então tem que ser acessível a todos. Eu tenho caso cabeludo aqui. Ah, é? Ups, vamos caso lá. Cabeludão. Temos tempo, Ana? Temos, né? Temos. Ah, temos. Ai, meu Deus. Oi, estou sofrendo muito, pois tenho um cunhado que é usuário de drogas. Não sei se é só maconha, pois ele fica doido às vezes. Até bate na minha irmã. A gente tem que ficar se cuidando com o que fala. Agora ele anda pegando pesado com a minha mãe. Por favor, tem alguma coisa para ele largar as drogas? Ou ir embora. Não quero mal dele, mas ele vai acabar matando a minha irmã e a minha mãe. Olha aí como tá difícil a situação de droga dentro de casa. Nós falamos hoje sobre o jovem, né? O nome dele é Tararã. Não fale o nome, pois ele mata a gente. O nome da minha irmã e deixa também o nome da mãe. A mãe tem 80 anos. Por favor, peço oração para ele se acalmar ou ir embora. Um abraço. Claro que nós já vamos encaminhar esse pedido aqui aos orixás, que possam iluminar, proteger essa família. Mas é um caso, a gente sabe que a droga é uma situação social, né? Mas ele não tem por que usar a droga para agredir a esposa. Ou a sua mãe. Porque ele não se agride sozinho, né? Sinceramente, um homem que levanta a mão para uma mulher para bater é um sem vergonha. É um crápula, um cretino, um cafajeste, um idiota, um imbecil. Não use o advento de uma droga porque está bêbado por isso, por aquilo. O homem que faz isso, ele é um imbecil. Sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer, minha amiga? Eu fico bravo com isso, desculpa. Eu disse que era um assunto porque complicado. Eu não aceito em hipótese alguma. Eu não aceito em hipótese alguma. E tem muita gente que se esconde aí em pele de cordeiro aí, é um baita de um safado sem vergonha. Baita de um safado sem vergonha, ele sabe do que eu tô falando. Primeiro lugar, delegacia da mulher. Primeiro lugar, a delegacia da mulher, porque levantar a mão para uma mulher, isso ele tem que estar preso. E também tem a delegacia do idoso. E também a delegacia do idoso para a mãe. É. Amiga, você tem pena dele, você não quer o mal dele? Não me leve a mal. Mas isso é um grandíssimo safado sem vergonha. E tem a internação compulsória hoje, né? Que você consegue fazer a internação jurídica. Então, que isso também ajuda. Agora, espiritualmente, vamos lá. Nós já vamos fazer esse pedido aqui, né? Mas tem como ajudar essa família? Eu não deveria. Sinceramente, eu não deveria nem jogar, porque eu fiquei muito bravo numa situação dessa. Mas no sentido de proteção dessa senhora de 80 anos. Eu tenho que ser agora um zelador de santo e um orientador para você, para a gente ver o que está acontecendo. Ogum, Inhansã e Bará, marcando aqui. Ele é usuário de droga, mas ele usa porque ele quer. Ele é dependente porque ele quer. Ele é sem vergonha. O que você tem que fazer? Um bom axé para Ogum, junto com o Chapanã, para varrer essa criatura dos caminhos. Ele não quer buscar ajuda? Não, ele não quer ajuda. Ele não quer ajuda. Ele tem consciência da dificuldade e não quer. Ele está usando isso como pretexto para muita coisa. Tanto que você bem sabe, Bará e Inhansã responde direto na questão da droga quando a pessoa quer. E olha aqui a Iemanjá respondendo. Abre para mim em cima, André. Olha a Iemanjá aqui formando o círculo do quê? Os pensamentos dele junto com Oxalá e Oxum. Então ele não é só um dependente, ele está usando a dependência para ter como artifício. Pois é. Ele está usando a dependência como artifício, um artifício para fazer coisas ilícitas. Porque o corpo da gente, a gente faz o que bem entende. Agora não pode fazer com, né? A liberdade vai até onde começa a do outro. Não tem, nessa situação dele aqui, certo? Os orixás falando que é muito mais ser vergonhice do que a dependência de droga. E amiga, você pode gostar dele, ele é seu cunhado, casado com a sua irmã, mas ele não é essa santa flor que você imagina, não. Quem convive com ele 24 horas é a irmã. Mas dá pra gente fazer um axézinho pra pessoas, mas nesse caso aqui. Tá, vamos agora pra pessoas nessa questão. Vamos pra pessoas nessa questão, que a gente não quer mais na vida e que é uma pessoa complicada, pra encontrar um igual. Tem. Porque ali é uma família do bem que, na verdade, tem uma pessoa ali que tá prejudicando. Será que não podia encontrar uma... Não nesse caso, mas em casos similares. Encontrar alguém assim para se encaminhar na vida, alguém que goste
relação mais tumultuada. Esse amor bandido, né? Essa tem coisa, gente que né? curte, tem gente né? que curte, tem gente que curte, né? Exatamente. Aí, sabe, um axézinho assim, vai Eu acho com que Deus, a primeira coisa Nossa que Senhora. tem que fazer é aquele axézinho do Chapanã e varrendo como, né? ele, tem como, certo? E Cada família com sua história. Vamos Vamos lá. começar a segunda-feira então com essa energia. Vamos lá. Energia de modificação. Detalhezinho, amanhã tem votação na Assembleia de novo, gente, todo Amanhã mundo lá. ou foi hoje? Não, hoje é terça. Hoje é segunda. Hoje é segunda, é amanhã. É amanhã. Tô perdido, gente. Até amanhã, um grande beijo no coração e que Oxalá e Ansan estejam nos seus caminhos abrindo para vitórias. Até amanhã, gente, aí com o programa inédito. Tem uma discussão,